Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que contam como chegaram onde estão, seus principais desafios, aprendizados e deixam dicas interessantes para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Cristina Marcovecchio e com o Francisco Donadil. Eles são arquitetos e depois de trabalhar anos em escritórios renomados de arquitetura, montaram a Amador Arquitetura. No princípio, era só a Cris. Em 2015, o Francisco se uniu à Cris e juntos estão fazendo essa empresa um sucesso que é hoje. Além disso, eles são apresentadores do programa Sabe Arquitetura, que passa na BRT Channel, onde contam de uma maneira muito simples como é pensado, elaborado, executado projetos de arquitetura, principalmente para o público que é leigo no assunto. Eu tive o prazer de conhecer a Cris e o Francisco em uma reunião de negócios de um grupo de pessoas que fizeram o curso Empretec. E de lá para cá nossa sintonia foi tão grande que a gente se tornou bons amigos e parceiros de negócio, e por isso que eu tive o prazer de chamá-los aqui hoje para conversar com vocês. Bem-vindos, Cristina e Francisco. É um grande prazer recebê-los no programa Vida Empreendedora. Obrigada, Rê. Um prazer, né, a gente poder estar aqui juntos para poder contar um pouquinho, né, da nossa trajetória, e é uma honra, né? A gente tem tantas pessoas importantes que vêm aqui no seu programa, né? Para a gente é uma honra mesmo, além da nossa amizade, né? Com certeza, sim, o prazer é todo meu. E eu quero que vocês contem como que foi essa trajetória de vocês até começar a Amador Arquitetura. Vou começar, então, por mim, pode ser, Fran? Claro. Então, eu sou formada desde 2001, né, na verdade, pela Universidade Mackenzie, na arquitetura e urbanismo. Desde da graduação, a gente sempre tem sonhos, ideais, né? E a gente, né, vem carregando com um pouco de alterações, né, durante a vivência do mercado, mas sempre com muita vontade de atuar em grandes escritórios, em elaborar grandes projetos. Isso sempre foi uma exigência nossa, né, muito grande, assim. E quando eu conheci o Francisco, em 2001, eu estava, na verdade, para me graduar, a gente se conheceu, nós não estudamos juntos na faculdade, nós namoramos, e assim, a gente sempre gostava muito de falar de arquitetura, tudo era relacionado à arquitetura, e a gente sempre falava assim, um dia, se a gente trabalhar junto, a gente vai trabalhar em setores diferentes, cada um vai cuidar de uma parte, até porque as nossas personalidades, elas são bem, assim, muitos falam que elas são complementares para o funcionamento do negócio, então isso é muito legal. Eu tenho uma parte humana muito forte de lidar com as pessoas, o Francisco também, mas o Francisco carrega uma objetividade, um foco muito grande na parte da obra, na parte do projeto, que isso é muito bom. E eu já um pouco mais, né, na questão do sentimento. Isso, em algum momento, se encontra, né? E quando nós namorávamos, enfim, até depois de início de casados, a gente ainda atuava em escritórios, e surgiu realmente a oportunidade de começar o próprio escritório, e o Francisco continuou atuando, né, em coordenação de setores, né, de outros escritórios de arquitetura. Mas assim, aquele sonho, né, de ter um escritório sempre ele foi presente, mas a oportunidade, assim, ela às vezes não acontecia, e às vezes quando você menos espera, né, de uma forma também não tão idealizada, ela está lá. E quem me ajudou a ver isso foi o Francisco. Ele falou, tá passando aqui na tua frente, pula e vai. Ele falou que eu estou aqui para te ajudar. E o Francisco, né, ele já atuava indiretamente no escritório, né, em finais de semana. Não remunerado. Ele dava as opiniões sobre projetos, né, sempre tinha a mão dele também, que para mim sempre foi muito importante. E acho que vice-versa também, né. E aí, em 2000, até em 2002, nossa, agora me deu um branco. 2015 foi que eu fiz o Empretec, que foi, acho que 12 de abril, então eu falei de 2012, não, foi 2015. E ter feito o Empretec ajudou muito a apurar o lado empresarial, não só ser uma boa profissional, não só saber atuar bem em projetos, porque você ter um escritório de arquitetura, apesar de você fazer o que ama, você precisa, né, ter o seu ganha-pão, né, vamos dizer assim, e é muito importante. E o Empretec trouxe muito isso. Quando no final de 2015
outros fatores aconteceram e o Francisco decidiu, né, sair do escritório onde ele trabalhava para a gente se unir e fazer constituir a Amador Arquitetura, né, Fran? E eu tinha já o escritório desde 2011, né? Quando ele falou pula e vai, isso foi no final, foi em 2011. Então, eu fiquei 4 anos atuando como Cristina Marcovecchio Arquitetura e em dezembro de 2015 a gente fundou a Amador Arquitetura, que é a fusão de Marcovecchio e Donadio, ficou Amador, né? É um nome bem interessante mesmo, que eu acho muito original. Mas conta aí um pouquinho, casal, como que é trabalhar marido e mulher junto? Tudo bem que você já falou, Cris, que né, vocês têm um lado complementar, mas o dia a dia é um pouquinho mais do complementar, né? Como que é isso? A gente tem que tomar cuidado para não deixar o assunto ir para casa, ir para a mesa de jantar, ir para a cama, acordar com a gente no café da manhã. Então, tem que tomar cuidado com isso, Exatamente, né? exatamente. Até a hora que eu falo para ela assim, chega de trabalhar hoje. Mas é complicado, que a gente vai lembrando, a gente vai pensando, e que a arquitetura tem muito disso, né? Tem uma maturação. O projeto nunca nasce pronto. Ele vai maturando. E, às vezes, assim, você tem uns insights e pensa umas coisas assim do nada. E aí, se você não tivesse com o seu sócio do lado, você ia anotar num lugar e no dia seguinte você ia falar. Mas aí vem na hora você fala, nossa, eu pensei um negócio aqui, né? Mas todo mundo fala assim, como é que vocês conseguem trabalhar juntos, né, o tempo todo? Mas é que, assim, juntos mesmo, tem dia que a gente quase não se vê no escritório, né? É verdade. Porque às vezes eu vou cedo ver questões de obra e quando eu volto para o escritório, só no final da tarde. Então, aí ela fica aqui fazendo uma parte burocrática ou resolvendo outros assuntos, né, na parte de orçamentos e tal, que é mais ou menos assim que a gente deu uma dividida. E na parte da criação, né, sem querer, acabei meio que assumindo um pouco mais isso, né? É, o perfil mesmo, né? A gente... Mas também é feito junto, né? Tudo que eu faço, eu penso, ela dá ideias e a gente troca, né? E até experiências mesmo, né? Porque ela trabalhou em escritórios de decoração de interiores grandes, né? E eu de interiores mesmo, eu trabalhei com corporativo, né? Então, a parte do residencial, o que eu aprendi muito foi ela que me ensinou. Então, tem essa troca, né? Então, é legal que acaba rolando essa troca, mas vai bem, né? Funciona bem. E eu absorvi muito do que ele aprendeu, ele absorveu, né, muito do que eu aprendi. E assim, o que a gente carrega, assim, tem, né, que a gente fala desse lado empresarial, que é uma coisa que realmente vai puxando a gente para frente, vai mudando, assim, a essência não muda, mas a forma de lidar com as coisas, né? Mas assim, o parar para olhar o projeto, o que você acha disso? Por exemplo, momentos chaves, né? Vamos dizer assim, olha, hoje nós precisamos escolher com o cliente a cor das paredes. Aí eu falo, Francisco, você precisa que eu vá junto? Não, hoje você vai de qualquer jeito, porque eu quero você do meu lado para escolher, né? Cor de madeira da marcenaria. Então, a gente tem passos que nós nos sentimos... não seguros, mas já convictos da escolha, quando um está do lado do outro, né? E isso a gente realmente não quer perder, sabe? Isso e depende do cliente também, né? Tem depende cliente do perfil do precisa, cliente. às vezes, de uma presença mais feminina, né? Sim. E até, às vezes, às vezes eu sou muito acostumado com a parte de obra mesmo, né? Então, eu acabo sendo, às vezes, um pouco direto demais. E aí ela entra para dar uma amenizada, né? A pessoa fala que ela é mais tranquilinha, mais boazinha. É o lado humano, né? E querendo ou não, na obra, né? Às vezes na obra o pessoal fala, poxa, Cris, quando é que você vai voltar para a obra? Eu falo, agora é o Francisco. Ele falou, poxa, você era mais legal que o Francisco. Mais legal não, porque você deixava passar coisa que eu não deixo. Que ele não deixa. E aí o cliente fica feliz, né? Porque falou, gostei. Não que não tivesse, mas assim, não, aquela... às vezes por causa do olhar, né? Exatamente. Eu tenho uma coisa que acho que é genético isso aí, porque meu pai é assim. Meu pai não é arquiteto, né? Ele sempre trabalhou, desde os 12 anos, ele trabalhava com meu avô, eles tinham uma oficina mecânica e meu pai sempre trabalhou com isso.
mas ele tem um olho que dá até medo. Às vezes ele olha assim, nossa, tá torto aquilo. Você fala, onde, pai? Ali, tá torto ali, ó. Ali. Aí você vai olhar e tá torto. Então, eu tenho um pouco disso, né? As coisas eu herdei dele. Sim, então, a Poroda também. Então, assim, um pouco mais de preciosismo e tal. O azulejista que não gosta muito de mim, porque eu vou lá e falo, aqui tá errado, aqui tá errado. Arruma aqui, arruma ali. Ah, esse rejunte está um pouquinho maior que aquele. Pô, tá igual. Não tá igual, mede aí. Então, o pessoal fica meio bravo comigo. Às vezes. Eu mando fazer de novo. Não tem moleza, não. Mas acho que então, isso que é mais dela. Mas acho que isso que é legal, porque o cliente se sente muito seguro saber que tem uma pessoa exigente na obra que vai ver os mínimos detalhes. Porque a gente, às vezes, como cliente, né? Vou falar eu como cliente de arquitetura, por exemplo, eu sou leiga, conheço uma parte, mas uma parte eu sou leiga. Então, se ficou um pouquinho mais o rejunte, ficou um pouquinho torto ali, às vezes a gente nem percebe, ainda mais que é muito distraída. Agora, quem é realmente mais detalhista, com certeza vai perceber, e essas pessoas com certeza valorizam muito esse seu trabalho. Agora, como você mesmo falou, acho que o pessoal de obra que não deve gostar muito mesmo. Exatamente. É verdade. Eu acho que é muito importante também, né, um aspecto que a gente trabalha muito, assim, é uma coisa dia a dia, cada cliente é um cliente, né, Rê? E assim, tem clientes que você falou, tem clientes que são super tranquilos, tem clientes que são exigentes além da nossa exigência. Então, a gente sempre procura, a gente tem um nível de exigência, mas a gente também procura sempre fazer uma leitura do nível de exigência do nosso cliente também. E nem sempre a gente acerta. Isso é uma coisa importante falar, que cada obra é uma obra, tem obras, assim, graças a Deus, a maioria dos nossos resultados são bons. Mas, assim, a gente sempre tem um ponto, às vezes, para ajustar. Então, isso é um processo de obra que, assim, obra né, Fran? E essa questão de fazer a leitura do cliente, às vezes para o cara, ele prefere que você entregue mais rápido e não 100%. Também. Tem cara que prefere que entregue, mas demore o dobro do tempo, mas tem que estar 100%. Então, você tem que fazer essa leitura, para saber até onde você tem que puxar o povo, ou não, chega, tá bom. Né? O pessoal fala que obra você não termina, você abandona. Né? Sempre tem uma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se você ficar no preciosismo, você não acaba nunca, né? E quando você termina de fazer aquilo, começa a fazer outra coisa e aí vai. Mas depende, tem que fazer essa leitura também do cliente, da expectativa. Acho que essa parte do arquiteto psicólogo, acho que é a parte mais complexa, né? Isso que eu ia te perguntar para vocês, quais foram os principais desafios, né? Que eu acho que esse é um desafio grande. E aprendizados que vocês tiveram nesse período, principalmente depois que construíram a empresa de vocês. Vamos falando, a gente depois vai lembrando e vai falando, né? Eu acho que, assim, o transmitir, saber transmitir 100% daquilo que a gente cria para o cliente é muito importante, é fundamental. Na verdade, assim, é fazer a leitura do que está na cabeça dele, isso, transpor para o projeto e também fazer ele entender o que está no projeto. Esse caminho de vai e vem, porque às vezes você vai, você ouve, você entende tudo que ele quer, você põe no projeto, mas aí quando você mostra, ele achava que queria e não era aquilo que ele queria. E aí, se você não consegue transmitir, ele só vai entender, às vezes, aquilo quando está lá pronto. Ele fala, não era isso que eu queria. Só assim, mas você me pediu isso. Eu pedi, mas eu não tinha 100% de certeza. Agora que eu estou olhando, não sei. Então, assim, como mostrar... Hoje em dia, as ferramentas que a gente tem hoje em dia, com as 3Ds e tudo mais, isso facilitou bastante. Né? Eu fico imaginando os arquitetos de antigamente que só tinham uma folha de papel vegetal e caneta nanquim para tentar mostrar para o cliente o que quer ficar, né? Como é ficar. É que antigamente tinha mais tempo, né? Tinha maquete física, tinha mais tempo. Tinha mais tempo. Faz, não deu certo, faz de novo, né? Mas tudo bem. Mas é por isso que essas ferramentas surgiram, né? Justamente por conta dessa questão da gente realmente ter a necessidade de transmitir. Uma das primeiras perguntas que às vezes nós fazemos para os clientes numa primeira reunião é porque o nosso espírito aqui é muito realmente personalizado. Desde a personalização de um orçamento até o estilo que a casa da pessoa vai ter. Então, personalizar uma proposta é entender quanto a pessoa pode investir, é entender
o quanto ela acha que aquele trabalho é importante, não que não seja importante, mas tem pessoas que valorizam bastante detalhes, tem pessoas que não, que gostam de coisas mais simples. Então, esse entendimento, e não para essas pessoas dourar a pílula, não é conveniente, porque a pessoa fala, não, mas isso você está fazendo aqui, eu não quero isso. E aí você tem que fazer essa leitura, mostrar o que de repente, aquilo que é importante para ela. Então, por exemplo, ela fala, não, eu quero... Às vezes, existem inúmeras situações, não? Por exemplo, a pessoa pegar uma planta que é um nível preliminar e ela dizer que é, por exemplo, um croquis, você fala assim, não, mas com isso você não consegue fazer uma obra. Você precisa de mais elementos, você precisa de medidas, você precisa de definição de materiais, você precisa de área para comprar os revestimentos. Então, você começa a contar aos pouquinhos aquele processo, como ele funciona. Para quê? Para que a pessoa, quando ela estiver no meio daquele processo, ela não se sinta abandonada. Porque tem, né, as pessoas que querem contratar, por exemplo, um processo parcial. E o nosso entendimento disso é como se você fosse no médico, tivesse um diagnóstico, e aí você fala, bom, para onde eu vou? Eu vou fazer uma cirurgia? Eu tenho que tomar um remédio? E o médico abandonasse lá no meio do caminho. É mais ou menos isso que funciona, entende? É dessa forma que funciona. Então, ter essa leitura correta e poder mostrar e levar o caminho para aquele resultado, eu acho que sempre foi a nossa maior missão, mas saber fazer isso é a nossa maior busca, na verdade. Para que a experiência seja válida, ela não se sinta abandonada e tenha aquele sonho que tem uma expectativa muito elevada atendida, né? É legal quando você está na obra e está resolvendo umas coisas, uns detalhes, né? Às vezes algum detalhe técnico, ou como é que vai fazer o encontro de uma coisa com a outra, e por onde vai passar aquilo, por onde tem que vir, aquele tal equipamento e tal. E aí o cliente às vezes está lá definindo com o pessoal da obra e tal, e aí o cliente falando, nossa, mas quanto detalhe para fazer isso? Você fala, exatamente, tem que pensar em tudo, né? Se você não tem isso, fica de qualquer jeito, aí é aquele lugar, né, que vai ter aquela gambiarra, vai ter aquela coisa que é o que não dá o resultado final. A gente fala que o projeto arquitetônico, né, quando ele é executado, elaborado e executado de uma forma bem feita, quando você olha, você acha realmente que ele é fácil, porque não aparece nada, né? Só que se você for olhar quanto foi passado e pensado para não aparecer, tem algumas coisas que não é para aparecer e para não dar problema e você nem lembrar que elas existem, né? Essa é a questão. Aí que o projeto está 100%. Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, né? Eu vejo como cliente, a gente gosta de ver a beleza final, né? Tudo prontinho, né? O 3D lá bonitinho. Mas para chegar naquele 3D, quanto foi feito, né? Eu falo 3D, mas no final, quanto foi feito? Quais são os materiais utilizados? O que isso é especial, que tipo de especialista, né? Até na parte mesmo de mão de obra, às vezes precisa de um especialista que a gente nem imagina que existe. Então, acho que tudo isso faz uma diferença muito grande mesmo. E vocês têm uma coisa interessante, que vocês traduzir o que está na cabeça do cliente, não deve ser nada fácil mesmo, né? Eu imagino que não é nada fácil. E daí, assim, já puxando um pouquinho sobre isso, o programa de Vocês Sabem Arquitetura é bem isso, né? Vocês começam a mostrar para as pessoas mais leigas, para qualquer telespectador, não precisa ser um técnico, como que funciona esse outro lado que a gente nem imagina, né? Por que vocês estão misturando cores? Por que vocês colocaram uma cor fria com uma cor quente? Por que tem esse lado e não é daquele outro lado? É bem interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa emoção de fazer esse programa, principalmente esse desafio, para mostrar para pessoas que nem estão acostumadas muito a escutar alguns termos. Eu acho que assim a raiz, né, do programa, a base do programa realmente é mostrar tudo que está embaixo lá do iceberg, né? A pontinha do iceberg que está tudo bonito, tudo legal, você sempre mostra lá nos resultados finais. Mas como a gente chegou lá, né, é muito importante. E uma coisa assim que a gente também sempre quis, né, levar dentro do nosso escritório, que a gente mostra, né, tenta mostrar, transmitir pelo Saber Arquitetura, é a diferença dos estilos, né? Aquele estilo chegou lá por conta do cliente. E você contar um pouquinho da história do cliente, às vezes a pessoa que está do outro lado, né, assistindo o programa, pode se identificar.
não só em relação àquela situação, àquela dor que, né, que o nosso cliente na época poderia ter, mas de repente daquele próprio estilo. Então, por exemplo, que nem, né, a gente contou num episódio nosso sobre uma cozinha de um apartamento. Essa cozinha era uma cozinha integrada. A nossa cliente, na verdade, ela não queria fazer cozinha integrada, mas ela tinha uma relação muito forte com a família, de conversar enquanto estava cozinhando, gostava muito de cozinhar, e a gente conseguiu trazer a cozinha integrada para ela, né, para a família, mas ali houveram soluções que trouxeram benefícios para essa preocupação que ela tinha, que é a questão do odor, que muitas pessoas falam, a questão da iluminação adequada, para não gerar sombra em cima do alimento enquanto ela está preparando, os acabamentos, né, que você tem dentro da cozinha, que é integrada, que você vê pela sala, como é que ela foi resolvida, né, porque você tem, né, uma transposição aí de materiais que vão da sala para a cozinha, então o porquê da escolha das cores. Então, assim, quando você começa a contar isso, a gente começa a recair na questão que você falou, né, Rê? De tudo aquilo que foi buscado desde o conceito, desde as primeiras palavras do nosso cliente até chegar no resultado, né, Fran? E aí que o Francisco, né, também, que ele tem uma atuação fortíssima, que aqueles resultados dependem dele. Fazer os encaixes, aqueles acabamentos, ir lá na obra e ver com o marceneiro como é que aquilo vai encaixar no local, se a parede está torta e precisa ficar reta. Isso é da Caiová que você está falando? Da Caiová, a gente fez então, um exemplo simples. A gente fez lá, tinha uma sala com um forro rebaixado, com uma sanca, e a gente botou um painel de madeira na parede que separava a sala da cozinha. Como você faz para aquele painel de madeira e a sanca, né? Que a sanca é uma coisinha que é assim, né? Aí você vem com a madeira, ela tem que entrar dentro da sanca e continuar. E aí o marceneiro, ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí você mas já pensei nisso, tem que fazer assim. Tá, tudo bem, não funciona, não funciona. Então são detalhes que se você não pensou antes, você chega na hora, você perde tempo e atrasa tudo, e não funciona, e tem que pensar em outra coisa. Então, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A gente brinca que são as pecinhas do quebra-cabeça se juntando para ter a obra finalizada e que elas começam a se chocar, né? E aí a gente fala para os clientes falam, nossa, mas a obra não acaba. Porque assim, na demolição das paredes, você começa a levantar revestimento. Mas é bem rapidinho. É aquela... Quando começa a chegar instalar o espelhinho do interruptor, começar a instalar a luminária, começar a ver encaixe. Nossa, mas cadê o pessoal? Começa a encontrar as coisas, né? A marcenaria com a parede, com o teto, quando as coisas começam a encaixar. É uma atenção super elevada, inclusive nossa, porque tudo aquilo que a gente projetou, a gente quer que vá para o espaço de uma forma, né, da melhor forma possível. Mas assim, o que a gente tem de diferente dos nossos clientes é a vivência disso tudo e a nossa formação. Mas a atenção, a emoção, nós somos seres humanos como eles, né, na verdade. Eu acho que a expectativa, né, de ver o que estava embaixo do iceberg ir para cima e mostrar mesmo o que o cliente quer. Porque realmente, né, a gente que não conhece tanto obra, acha que é muito simples, né? Tem lá um projeto, você põe lá um monte de gente para quebrar a parede, coloca outros para pintar e outros para colocar o revestimento e tá tudo pronto. E não, é o que vocês falaram, né? Dependendo do tipo de imóvel, do tempo que tem, o que tem por trás, né? E ainda um pouco também da expectativa. E daí, como vocês trabalham essa parte do tempo, né? Vocês já passam para o cliente um tempo que é esperado, vocês falam para o cliente não estar lá presente, ou vocês incentivam que ele esteja presente em algumas etapas, até para ele sentir que está indo. Como que vocês fazem essa parte? Para acalmar, na verdade, para acalmar a expectativa que eu estou perguntando, né? Hoje em dia a gente está desenvolvendo, né? A gente está implantando, fiz alguns cursos também sobre essa parte de gestão de obras e tal, e a gente está implantando uns processos no escritório, e dentro desse processo, essa parte de obras, essa parte de tempo, é sempre muito importante, quando vai iniciar uma obra, você fazer a análise dela, desenvolver o cronograma de execução dessa obra, para os passos serem todos, terem uma sequência de acontecimentos,
Não adianta você fazer as coisas todas ao mesmo tempo, que um atrapalha o outro e um estraga o trabalho do outro. Então, assim, e tem umas coisas que você não pode fazer antes de fazer outras. Então, isso tudo você junta isso, faz esse caminho, né? Do começo ao fim, e você monta um cronograma. E esse cronograma vai te dar um prazo real, bem próximo da realidade, se não tiver nada no meio do caminho, né? Que às vezes tem de imprevisto, né? uns canos que não deviam estar onde está, e a gente acha eles quando, né? O único furo que você vai fazer naquela parede, ele vai exatamente naquele cano, né? Então, quando não tem uns imprevistos, umas coisas que não estavam consideradas, um pilar que estava desenhado num lugar e quando você vai derrubar a parede está em outro, que isso em prédio antigo acontece muito. Acontece, nossa. Então, quando não tem um imprevisto que você tem que parar e reestudar, né, e ver o que vai fazer, ele acaba batendo bem o tempo. Mas tem também a nossa experiência, né, que a gente sabe que não adianta falar para o cliente, essa tua obra aí vai durar 30 dias, está na tua mão, você está mudando, nunca, né? Então, a gente sempre trabalha no pior caso, né, Cris? Sim. É nosso estilo. Tem gente que faz ao contrário, sabe que não dá para fazer em 30, ele fala que faz em 30 para ser contratado e depois ele vai sendo xingado até entregar nos 90, que é o tempo da... A gente não, a gente fala que vai ser em 90. A expectativa, mais ou menos, é 90 dias, né? Que geralmente um apartamento inteiro, geralmente é 90 dias, você consegue fazer, né? Pelo menos a parte civil, grossa, você consegue deixar a obra limpa e começando a instalar a marcenaria, que é a parte mais final. Então, assim, 90 dias, tal, aí a pessoa fala, nossa, tudo isso? Eu falo, olha, eu prefiro te falar que é 90 e te entregar em 60, do que te falar que é 60 e entregar em 120, né? Então, você pode se programar e tal, mas... tem como fazer o seu planejamento, né? E aí a gente fala, com o cronograma você vai saber realmente o tempo que vai ser, até para você acompanhar, e a gente vai ter uma ideia dos desvios. Então, se alguma coisa atrasou e aquilo correu, você sabe que tem mais tanto tempo para fazer para frente, quanto tempo mais ou menos vai esticar. Então, que isso é a parte do gerenciamento, da gestão da obra mesmo, que é a parte mais complicada, né, de conseguir passar para o cliente. E quando você mostra isso, a gente tem como forma de trabalho, a gente manda toda semana um relatório de avanço físico da obra. Então, ele recebe um relatório, essa semana foi feito isso, 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 de umas fotinhos e mostra. Eu vou toda semana na obra, pelo menos uma vez, para ver como é que foi o andamento. E a gente ajusta com o cliente, isso é uma coisa também que a gente já faz um alinhamento antes de começar tudo, falando, quando começa, vai ser, você fala comigo, você não fala com o pedreiro, não fala com o Marcelo, você fala comigo. Se não gostou de alguma coisa, você vai falar comigo e eu vou fazer o direcionamento. E o inverso também. Né? Tá na obra, aconteceu alguma coisa, não, se você não fala com o cliente, se ele estiver aqui, você fala comigo e a gente ajusta e alinha. Até porque muitas das coisas a gente tenta resolver sem até chegar no cliente. A gente só comunica, aconteceu isso e a gente já resolveu. Né? Então, é o ideal, né? Para não causar estresse, porque esse monte de estresse é complicado do cliente. E aí a gente tenta fazer a gente faz esse alinhamento e aí nesse elemento a gente marca, vamos fazer visitas quinzenais presenciais na obra, ou uma vez a cada 3 semanas, ou a cada, né, mês você vai... Depende do tipo da obra. Quando é uma obra maior, grande, de execução mesmo, aí pode ser mais espaçado, né? Porque as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Mas numa obra de interiores, dá para você um pouco mais, a cada 15 dias ir lá, que muda muita coisa em 15 dias. E isso, na verdade, assim, todos esses passos, isso é uma base, né, que o Francisco está falando, mas isso também tudo é muito pautado pela personalidade do cliente. Tem cliente que fala, eu não quero pisar na obra, você pode me mandar as fotos, me manda quando acontece isso, e, por exemplo, quando tem as intercorrências, a gente sempre fala que, assim, é exatamente como acontece, por exemplo, numa cirurgia. O médico sai e fala, a cirurgia foi um sucesso. Aí depois ele sente e fala, olha, aconteceu, ele teve, sei lá, vou exagerar, mas ele teve uma parada cardíaca, mas ele está ótimo, aconteceu, então tudo bem. Então, assim, a gente nunca vai... mas a gente contornou, mas deu tudo certo. Então, assim, não que a gente esconda as coisas, não, a gente só não quer que o cliente chegue num momento que ele veja aquilo e com os olhos dele ele não vai entender como aquilo realmente
pode ser melhorado, como aquilo pode ser acertado, porque reforma é assim, você abriu a parede e você tem surpresa, né? Então, o cliente olha aquilo, ele sempre vai achar que aquilo é uma tragédia, que acabou tudo, porque ele não tem, né? Ele não é a profissão dele, enfim, ele não vivencia aquilo no dia a dia. E até Não, por com isso certeza. Eu imagino mesmo, deve ser uma loucura, por isso que eu perguntei dessa parte mais da expectativa. Agora, Cris e Francisco, vocês não acreditam, nós estamos nos últimos minutinhos, passou muito rápido. Então, eu queria que vocês deixassem aqui um recado para os empreendedores que estão nos assistindo. Uma coisa que eu acho que é importante falar, principalmente para quem é da nossa área, né? Voltando a isso que você falou do empreendedorismo, né? O arquiteto, ele sai formado arquiteto só. Ele não tem administração, ele não tem nada, né? Não tem a parte de gestão, não tem nada. E aí a gente vai ter que né, ir calejando, né, com os erros ou buscando informação, né? E ela fez o Empretec, foi, né, que foi muito bom, e ela me fez fazer também. Não, brincadeira. Se eu falar isso, o meu me chama o facilitador. O facilitador. Ele vai me matar, né? Porque quando eu cheguei lá, eu falei, por que você está aqui? Eu falei, porque minha esposa mandou. Eu falei, não, então você vai sair daqui falando diferente. E realmente não, é para uma coisa para a gente se descobrir, se entender e fazer aprender os comportamentos mesmo e seguir, né? E faz uma diferença muito grande. A gente para a gente é uma fase antes e depois disso, né? Então, acho que é uma coisa que eu indicaria para todo mundo que tivesse essa oportunidade, né, de fazer alguma coisa, de se aperfeiçoar, porque faz diferença, né? Exatamente. Algum curso de gestão, alguma coisa nessa área. Sim, para poder conciliar as coisas, realmente trazer como um negócio. E o que eu posso dizer, acho que ele dando um conselho para os profissionais, né? E a gente dando um conselho para quem às vezes pode ser leigo no assunto, não entende muito bem como é a questão da arquitetura, que a arquitetura vai muito além do que o ambiente bonito, né? A arquitetura, ela faz uma conjunção de várias frentes, é um conciliador de atividades, né? É muito diferente de você ter um pintor, um azulejista, eles vão fazer os papéis deles de uma forma focal, né? Mas, assim, eles não vão se importar com o trabalho do outro, mas eles estão ali para fazer as atividades operacionais deles. Uma orquestra, né? O violinista, o trompetista e tal, e a gente meio como maestro, juntando tudo e dando certo. Exatamente. Né? Que legal. E o custo, né, que a gente fala sempre, o custo de um arquiteto pode ser muito menor do que a pessoa imagina. É uma porcentagem muito menor frente aos refazimentos, os erros, né? Então, se tem dúvida, contate um arquiteto para tirar essas dúvidas, porque eu acho que vai valer a pena. O próprio conselho fala, né? Que tem umas estatísticas que o custo de um arquiteto ele custa, sei lá, 10%, 15% do valor de uma obra, e uma obra que é feita sem arquiteto, ela custa às vezes 20%, 30% mais cara. Então, já dá para ver que você contrata um arquiteto, você vai gastar 10% a menos. Cris e Francisco, olha, foi um prazer escutar vocês. Realmente tem muito ainda para vocês nos ensinarem. Você que está nos assistindo, assista Sabe Arquitetura, porque vale a pena vocês entenderem um pouco mais esse dia a dia do mundo da arquitetura. E eu quero agradecer vocês estarem aqui. Tchau, tchau. Obrigado. E aí, pessoal, gostaram das informações que a Cris e o Francisco trouxeram para a gente? São bem interessantes, não é verdade? Afinal, esse mundo da arquitetura tem uma série de detalhes que a gente nem imagina quando tiver aquele projeto lindo e maravilhoso pronto. Por isso, assista o programa Sabe Arquitetura, vale muito a pena para vocês verem detalhes que a gente nem imaginava. Eu estou aprendendo muito e espero que você também aprenda. Enquanto isso, escreva aqui nas nossas redes sociais, vai ser um prazer saber suas dúvidas, seus comentários e eu te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!